E falando sobre inovações, hoje a gente vai falar um dos pontos que mudou o direito. Antigamente, prosperava no direito quem tinha pai, vô, alguém do direito para fazer indicação para você, porque era muito difícil captar clientes. E hoje nós estamos. Tá falhando? Tá escutando? Hoje nós estamos em um novo mundo em que os clientes existem por indicação, mas não é só isso. As pessoas estão nas redes sociais e os advogados também estão nas redes sociais. Isso é muito importante. O processo deixou de ser físico para ser eletrônico. Então, é muito importante os advogados estarem inseridos nesse meio para conseguirem se atualizar, não só em relação à inteligência artificial, mas também em relação ao marketing jurídico. Então, por isso, eu estou com duas grandes figuras do direito aqui, dois grandes advogados, o Dr. Fran e a Dr. Miriane. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco, contassem da história com vocês, como vocês começaram a criar conteúdo. Primeiramente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, agradeço ao Jus Brasil. Realmente é uma honra, significa muito para mim. Essa é uma prova da possibilidade que o digital pode nos dar. Quando que antes de estar no Instagram eu imaginaria que eu estaria aqui num stand do Jus Brasil. Então, muito obrigada. E meu começo no digital, diferente do que muita gente pensa, eu era totalmente avessa à rede social. Eu nunca me imaginei em rede social. Até 2022 eu tinha um Instagram que eu nunca postei nada. Enfim, não gostava de Instagram. Tinha até um preconceito com o Instagram. E quando eu decidi a virada de chave para fazer Instagram, foi na pandemia, que eu tive muito tempo ali livre, todo mundo, li todos os livros que eu poderia, vi todas as séries que eu poderia. E aí eu ainda era casada na época e o meu ex-marido era advogado. E aí eu tive a grande ideia de colocar ele para falar no Instagram. Nunca imaginei que seria eu. E insistia, você tem que começar, fiz muitos planos para ele. E no final das contas, os planos não deram certo, ele não foi. E aí eu fui, comecei a falar para as mulheres todos os dias. Além de tudo, eu encontrei, minha missão ali, aquilo que eu já falava para as mulheres. No off, eu pude alcançar, né, aquilo que eu realmente falo do fundo do meu coração, eu pude alcançar com mais pessoas. E foi o começo da mudança da minha advocacia, da minha vida, e é difícil, é trabalhoso, mas muito mais difícil é depender de indicação, né? Eu não tive, embora eu tivesse um ex-marido advogado, nunca tive ajuda, minha família humilde, não tinha ninguém de advogado, ninguém com sobrenome famoso, então foi o digital que realmente, assim, abriu milhares de portas, inclusive essa. Ah, que maravilha, muito legal a sua história, obrigada por compartilhar. E você, Dr. Fran, conta um pouquinho pra gente qual que foi a sua trajetória no digital. Boa tarde. Primeiro, obrigado ao Jus Brasil por me trazer aqui. Assim como a doutora Miriane, para mim era inimaginável antes estar em qualquer tipo desse tipo de evento, até porque a minha advocacia era advocacia mais nos bastidores. Eu nem de escritório eu trabalhava. Eu trabalhava dentro do jurídico de uma empresa, na verdade, uma multinacional, e esse era o meu trabalho. Eu queria, a minha carreira jurídica, eu queria que fosse voltada assim. Eu já era coordenador jurídico na época, mas meu sonho era ser gerente, diretor e eventualmente CEO de uma empresa, porque era isso que eu buscava enquanto advogado. E aí aconteceu a pandemia. Eu também não tinha rede social, minha rede social era fechada para as pessoas que eu conhecia. E aí começou a pandemia, eu acabei ficando um tempo na empresa, mas em julho eu acabei saindo, em julho de 2020. E aí me vi no meio de uma pandemia, sem conseguir clientes, sem conseguir nada e sem ter um trabalho. Aí eu fui fazer uma entrevista no interior de São Paulo, 1h30 daqui de São Paulo, e voltando eu estava ouvindo um podcast e o rapaz falou, eu consigo cliente com a minha advocacia por meio de criação de conteúdo jurídico. Aí nisso eu falei, bom, isso aí eu consigo fazer enquanto eu não me recoloco profissionalmente. Cheguei na minha casa, fiz um post, não apareci, eu sou tímido, então eu fiz sem aparecer, sem nada, usando até um pseudônimo, e aí eu comecei. Aí no começo deu certo, 400 curtidas logo na primeira vez que eu postei, um Instagram novo, nem usei o meu Instagram. E aí eu comecei a ter um colega que infelizmente já faleceu, o Pedro Coutinho, ele falou para mim, você precisa aparecer, você precisa mostrar seu rosto, você precisa usar o seu nome. Aí eu mudei para Dr. Fran, isso foi em 2022. Aí eu mudei para Dr. Fran e comecei a aparecer, gravar vídeo. E aí começou. E aí eu comecei a criar conteúdo mesmo usando a minha cara, aparecendo, e aí se tornou o que se tornou hoje.
Nossa, bem legal. É recente, então, né? Os dois têm a pandemia ali como virada de chave. E qual seria a outra virada de chave, assim, que vocês tiveram? Era, putz, eu tô precisando de clientes, ou, vou usar o tempo que eu tenho livre para captar alguma coisa. Como vocês fizeram o exercício de perder a vergonha? Porque muitos advogados ficam com timidez dos colegas advogados, da família, dos amigos. Como vocês fizeram essa virada de chave para perder a timidez e, de fato, alavancar? Bom, a timidez eu nunca perdi e talvez eu nunca vá perder. Mas eu sempre pensei assim, não, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Se eu não for lá, não colocar minha cara, eu não vou conseguir cliente. E não tinha quem fazer por mim, e naquele momento eu não trabalhava em lugar nenhum. Então, ou eu fazia alguma coisa para mim, ou eu ia ter que sobreviver de outra forma, com outra profissão que não a advocacia. E a advocacia, bem ou mal, foi sempre o que eu sonhei na minha vida. Então, eu fui para a rede social meio que não forçado, porque tem outras maneiras de conseguir clientes, mas foi a maneira com que naquele momento eu percebi, bom, isso aí eu consigo. E aí, para perder a vergonha, eu não perdi a vergonha e não vou perder, mas eu vou lá e faço. Sem me preocupar com o que vão achar, sem me preocupar com o que outros colegas vão achar, sem me preocupar, vou ser representado no OAB, e eu já fui representado algumas vezes por colegas, mas todas as vezes acabou que não deu em nada porque eu estava fazendo da maneira certa. Então, acreditando no que eu estou fazendo, com o propósito de criar conteúdo, nunca é o propósito conseguir dinheiro, pelo menos para mim. O meu propósito é criar conteúdo, levar informação jurídica para as pessoas e a consequência são os clientes, o dinheiro que vem depois. Mas a criação de conteúdo é essa. Eu tive que me colocar, eu tive que fazer e sem vergonha, na verdade com vergonha, mas tentando perder, tentando fazer, porque senão ninguém vai fazer por mim. Legal. E você, doutora Miriane? É exatamente o que o doutor Fran falou. A gente não perde a vergonha, a gente vai com vergonha mesmo. O que é maior, a vergonha ou a vontade de pagar meus boletos? A vontade de pagar meus boletos era maior. Então, eu fui com vergonha mesmo. Nunca, desde o começo, eu nunca tive a intenção de impressionar advogados. Então, eu acho que por isso que no comecinho já deu certo, porque eu sei que na nossa profissão você falar um termo mais, né, menos formal, você já não é um advogado tão bem visto. E nunca eu cheguei lá para falar com as mulheres. Sei que virei tema de grupo de WhatsApp lá na minha cidade. Pessoas que tiraram sarro depois começaram a fazer exatamente as mesmas caixinhas. Então, assim, não entrei para impressionar advogados. Não é fácil produzir conteúdo. O que fez também, ele falou que foi num podcast. Eu, na pandemia, antes eu tinha um preconceito do Instagram. Eu achava que era só coisa de blogueira. E eu odeio ver vida de blogueira. Então, para mim, não servia nada aquele Instagram. E aí, na pandemia, eu comecei a ver que não, que tinha advogados, né, dando dicas. E aí eu pensei, olha, eu quero fazer isso, mas não exatamente como eles estão fazendo. Eu quero falar, né? Eu quero falar, que eu lembro que estava muito na moda das advogadas fazerem apontar, assim, eu falei, eu preciso arrumar a minha forma, e a minha forma foi falar. Então, é com vergonha mesmo que a gente vai, cada vez a vontade, a vergonha ela diminui, cada vez que a gente vai mais, a vergonha diminui e a nossa força aumenta. Mas vale cada minuto, não é fácil, é cansativo, é um sacerdócio mesmo gravar conteúdo, quem olha pensa, nas horas vagas. Não, não é nas horas vagas, porque é um canal muito forte para você se comunicar, então é uma prioridade na minha vida, mas vale muito a pena. E eu reparei aqui que os dois comentaram que não tinham tanta habilidade, assim, nem mexiam muito no Instagram. E para aquele advogado que quer começar do zero? Uma dica prática, assim, eu vou começar hoje. O que aquele advogado tem que fazer para conseguir, de fato, tanto prospectar clientes, quanto também tomar cuidado com a ética e a responsabilidade? Qual dica, assim, vocês dariam? Hoje, né, eu não sei qual a área de vocês, mas vá no Instagram que você acha legal, pega um conteúdo que mais viralizou, modela para o seu jeitinho, pega o seu celular, um fundo bonitinho e grava. Sem vergonha, né, com vergonha, mas só vai e espera. O que eu fiz no começo, que assim, eu sou extremamente tímida também, como o Dr. Fran, né, não parece, mas nós somos, né? A internet, ela nos dá uma proteção interessante, sabe? Que a gente consegue. É diferente. Para as pessoas tímidas falar, não consigo porque eu sou tímida. Gente, eu sou super tímida, eu tenho melhorado a cada dia. Eventos presenciais, nossa, foi um desafio e que, né, venho rompendo cada vez mais. Mas mesmo você que é muito tímido, tenta. E o que eu fiz no começo, igual ele, eu fiz no Instagram novinho do zero, porque quem mais julga a gente é nossos familiares, são os amigos. Então eu pensei, olha, eu comecei do zero, tinha 200 pessoas, assim, que né, pessoas que não aleatórias, assim, que não era muito do meu convívio, só para não ter absolutamente ninguém ali para falar, é fake esse perfil.
200 pessoas, e eu comecei errando para pouca gente. Arrumei um filtro bom, que o filtro, né, faz diferença para você não ter que estar maquiada todo dia, arrumada, então o filtro ele é muito para a mulher, é muito interessante. Assim, uma dica prática é, de repente, se você tem vergonha na sua rede social, você fazer um Instagram do zero, que aí você vai ter menos julgamento, seus erros serão vistos por menos pessoas, e, na verdade, ninguém paga nossas contas, né? Então, se você fizer um negócio que você acredita do seu coração, só vai. Modela em algum perfil e vai. Muito legal, obrigada pela dica. E você, doutor Fran? Bom, o que eu sempre falo para todo mundo, você precisa começar a fazer. Ah, mas eu não tenho microfone. Ah, mas eu não tenho câmera. Ah, mas eu não tenho fundo legal. Não. Um fundo branco, um fundo neutro na sua casa você vai ter. O celular você tem, senão você não estaria usando a rede social. E não precisa de microfone, não precisa você começar a fazer. Ah, mas eu não consigo. Começa, grava você sozinho, fica sozinho, grava e vê como ficou. Ah, não ficou legal. Posta aquilo ali mesmo. Faz o vídeo e posta. Porque se você ficar esperando ter o melhor conteúdo, eu até hoje não teria começado. Então, a primeira coisa é faça. Faça o conteúdo. Como até a doutora Miriane falou, faça o conteúdo, não importa. Se você tem vergonha, começa ali para poucas pessoas, mas começa. E a outra dica que eu sempre dou é faça conteúdo em todas as redes. Não fica só lá no Instagram. Vai no TikTok, vai no YouTube, vai no Kawaii, vai no Facebook. Eu estou em todas as redes sociais, e inclusive foi o bordão que eu usei por muito tempo, e ainda muita gente acaba me lembrando de mim por causa disso. Só que isso que mudou a minha criação de conteúdo, estar em todas as redes sociais. Porque, mas o meu público ele tá no Instagram. Não, o seu público pode estar em qualquer lugar. No TikTok, no TikTok é muito jovem que tá lá. Não, não quer dizer que é jovem. Quer dizer que é um público mais jovem, sim, mas ele tem pai, ele tem mãe, ele tem tio, ele tem tia, ele tem vó. Então, se você é um previdenciarista, começa a criar conteúdo no TikTok falando sobre aposentadoria, o neto vai ver e vai falar pro avô, vai falar pra avó, e aí você consegue provavelmente um cliente. É isso que você precisa entender. Começa a fazer o conteúdo. Não importa, eu sou tímido, é o que a gente já falou aqui algumas vezes. Ninguém vai pagar suas contas no final do dia. É você que precisa pagar suas próprias contas. Então começa mostrando a sua cara. É você que vai mudar o seu próprio futuro. Começa criando conteúdo, começa em todas as redes sociais e começa agora. Aqui mesmo você já poderia estar criando conteúdo. Se é algo que você acha que vai mudar na sua vida, vai mudar na sua vida, sim, porque todo mundo que vem conversar comigo sobre a criação de conteúdo, eu dou algumas dicas, falo que tem mais ou menos o que precisa fazer, a pessoa começa a fazer, depois ela vem me agradecer, olha, estou te agradecendo porque eu comecei e faz 2, 3 semanas eu estou fazendo conteúdo, já começou a aparecer cliente. Começa a fazer conteúdo o quanto antes, até se você estiver na faculdade ainda, começa a criar conteúdo, e começa, porque se você não começar, ninguém vai começar para você. Esse é um ponto que você falou, é muito verdade, porque as pessoas esperam o momento perfeito para começar, e o momento perfeito de fato não existe. Eu acredito que seja uma habilidade como qualquer outra na vida. Então, se a gente um dia fez uma peça muito mal feita, que foi a nossa primeira peça, para estudar para a OAB como estagiário e depois foi aprimorando isso, a mesma coisa para o marketing jurídico. Então, adorei muito o que vocês somaram aqui, mas também tem aquele caso de advogado, eu vejo bastante. Advogado que de repente começa, faz 2 semanas ali de produção de conteúdo, mas vê que não dá tanto resultado, de repente é ali zoado pela família, criticado, e ele desanima completamente, ao mesmo tempo tem um medo e tem um receio muito grande de ferir qualquer preceito ético da OAB. O que vocês falariam para esse advogado que já começou, já tentou iniciar, para não desanimar, e também qual que é o ponto-chave de cuidado para realmente não ferir nada do preceito ético da OAB, porque nós sabemos que são muitas regras. Bom, a primeira coisa é, eu comecei a criar conteúdo em julho de 2020. E até abril de 2022, eu não tinha estourado na rede social. Eu tinha ali 40 e poucos mil seguidores. Só que eu fazia conteúdo todo dia. Todo santo dia eu ia lá e postava um vídeo. Todo dia eu ia lá e postava um vídeo. Porque eu tinha entendido que essa era a forma de fazer. Então, quando eu comecei a fazer duas premissas básicas para mim, a linguagem que eu ia utilizar, e aí foi até o que a doutora Miriane falou, eu não iria me comunicar com advogado, eu não queria advogado lá, e advogado nunca foi o meu público. Hoje, alguns advogados acabam me seguindo, mas por conta do tamanho que a gente vai se tornando. Mas eu nunca quis um advogado me seguindo, então eu nunca falei com um advogado. A minha linguagem era para o público final, para a pessoa que iria me contratar. E o advogado, o promotor, o juiz, ele não iria me contratar.
A pessoa do mundo do direito não vai me contratar. Quem vai me contratar é o público final. Então, minha linguagem sempre foi voltada ao público final. Esse era o primeiro preceito. E o segundo era, era a continuidade. Eu tinha que estar lá todo santo dia. Na minha cabeça de advogado, eu coloquei, eu tenho um prazo fatal todo santo dia. E meu prazo fatal é publicar um conteúdo na rede social todo dia. Então, isso eu coloquei de preceito logo do começo. E aí, por 2 anos, eu fui produzindo conteúdo e ele foi gerando resultado, só que era um resultado pequeno, frente ao que hoje tenho de resultado. Mas aí, esse trabalho que vai fomentando todo o resto. E não precisa ter resultados muito grandes para você conseguir clientes. Então, com 1.000, 2.000 seguidores, eu já conseguia alguns clientes. Então, eu fazia isso sempre. Eu coloquei na minha cabeça que era um prazo fatal por dia, eu tinha que produzir conteúdo. E outra coisa que, para respeitar o código de ética, eu nunca mercantilizei a minha profissão. Era o propósito que eu tinha ali, era ensinar direito. Para quem? Para qualquer pessoa que chegasse ali. Eu estava ensinando sobre direito, que é algo que eu acho que deveria existir na escola. Não existe, pelo menos não na maioria das escolas. Mas aquilo era o meu propósito. Eu vou produzir conteúdo voltado para as pessoas entenderem sobre direito, que é algo que carece muito na nossa sociedade. Então era isso que eu colocava na minha cabeça e por isso eu nunca tive maiores problemas com o Tribunal de Ética. Já fui representado na OAB por advogados que, bem ou mal, provavelmente tinham inveja do que estava sendo feito e não conseguiam fazer algo similar. Mas nunca foi para frente porque toda vez que a pessoa ia assistir meu conteúdo, verificava que estava dentro do provimento, que existe um provimento desde 2023 que autoriza a criação de conteúdo, desde que ele não seja mercantilizado, desde que seja expondo direitos e deveres, e foi isso que eu fiz. Sempre me pautei, não vou mercantilizar minha profissão, eu sempre vou ensinar alguma coisa para alguém. Isso é bem bacana mesmo. E você, doutora Miriane? Então, para aquele advogado que já começou e está querendo desistir, eu tenho algumas dicas. Porque, queira ou não, a rede social é uma rede de entretenimento. Ninguém está lá assim para... não sei quando você segue páginas de jornal, enfim, mas você quer ver alguma coisa que te gere algum tipo de emoção. Veja os vídeos do Dr. Fran, né? São produções ali, são 2 pessoas. Então, às vezes não está dando resultado no seu Instagram porque você está fazendo um conteúdo só pensando em si, né? Aquilo que você quer falar e meio que um Google, né? Quem está na rede social não quer ver um Google. Pensa em você. O que eu gosto de ver na rede social? Eu gosto de ter alguma distração, sentir raiva, sentir alegria. Alguma coisa eu tenho que me motivar ali. Então, é o infoentretenimento. Informe, mas se posicione de alguma forma. Seja a sua opinião, seja um conteúdo um pouco mais diferenciado, igual do Dr. Fran. Mas para quem às vezes não tem as habilidades de ator do Dr. Fran, né? Porque ele é demais. Se posicione, se você acredita numa situação, você, em vez de dar só aquela informação, você fala da informação e fala o que você acha. Isso vai fazer você se conectar com outras pessoas. E é aí que faz com que você seja contratado muitas vezes, é a conexão. Porque aquela pessoa que eu só falo uma informação, a princípio eu não me conecto. Mas aí eu vejo que ela está ali, ela traz uma informação e ela tem um posicionamento. Isso me faz confiar nela. E aí ela está lá todos os dias. Uma pessoa que eu vejo todos os dias, ela é de confiança. Então, constância, conexão, produzir conteúdo com um pouquinho de estratégia, eu acho que isso faz diferença, porque eu sei, é desanimador você produzir conteúdo e aí você não ter retorno, não ter ninguém que vê aquilo. Então, o meu começo foi uma coisa, embora eu já fazia aquilo por amor, mas eu precisei adaptar a minha forma de comunicar, porque eu precisava atrair, né? Não é só eu estar lá por vontade, sim, quero muito que as mulheres aprendam os direitos delas, mas a gente precisa fazer com que esse conteúdo alcance mais pessoas, e é aí que a gente usa nossas estratégias de Instagram. Então, gere mais do que informação no seu conteúdo, seja um infoentretenimento, do seu jeito, não precisa ser, não quero ser engraçado, mas então gere emoções nessa pessoa que está te vendo. E sobre a OAB, ali a nossa linha é muito tênue, tudo é subjetivo demais, o que não pode fazer, não ofereça seus serviços, não chame para uma consulta, não é mais essa parte da mercantilização mesmo, você fala, olha, embora às vezes lá no meu perfil eu falo, amiga, você não pode deixar isso acontecer.
né, que eu estou falando de verdade, mas não quer dizer que eu estou tentando fazer com que ela venha fazer um divórcio comigo. Você tentar não fazer essa incitação a uma judicialização de forma direta. Então, eu acho que esse é o pior mesmo, que às vezes a gente até vê, né, advogados oferecendo, mas essa é a parte que eu acho que a OAB pode realmente te causar problema. Mas do resto, tem aquele ditado que a advocacia não é profissão para covardes. Isso eu falo que é em todas as áreas. Então, você tem que ter um pouco de ousadia, sempre. Ah, muito legal, muito bom saber. E que hoje em dia o advogado tem que desenvolver outras habilidades, né? Como o Dr. Fran aqui, vira um ator nos vídeos dele. É muito legal. E assim, eu gostaria de saber também, porque as redes sociais, vocês não vão atrair só pessoas interessadas no direito, ou só, de repente, mulheres que estão passando por processo de divórcio, mulheres que precisam de alguma coisa, mas um público geral. E é óbvio que serve para captação de cliente, mas é além disso? O que serve também o conteúdo de vocês? É uma forma de incentivar outros estudantes, incentivar pessoas a fazerem o direito? Qual forma vocês acham que o advogado construir conteúdo dentro desse meio pode ajudar também para outras pessoas, além só da captação de cliente? Olha, o que eu já ouvi de feedback lá nos comentários e também no meu inbox de mulher que, olha, eu estava aceitando uma coisa assim porque eu achava que era assim que funcionava e não. Eu fui lá e falei, não, eu vou ter direito a isso sim. Ela, sem me contratar nada, ela soube decidir, ela soube se impor. Ou de uma viúva que estava sendo expulsa da casa, que não sabia que ela tinha direito de habitação. Só de ouvir ali, de ter informação, ela conseguiu mudar o destino da vida dela ali. Então, eu acho que é como o doutor Fran falou, isso tinha que ter na escola. Melhor do que você ter 3 tipos de química, física, tenha direito, para você, pelo menos o básico, direito consumidor, direito de família, você tem que saber. Então, existe uma sede muito grande e, queira ou não, uma informação pequena que você dá ali, às vezes você alivia a alma daquela pessoa. Eu até ter uns 15 mil seguidores, eu respondia praticamente todo mundo no meu direct. Pegava o domingo e respondia. E aí eu queria parar de responder, porque eu tô cansada já, mas eu pensava, nossa, mas essa pessoa só precisa saber disso para ela ter força para fazer o que ela tem que fazer. Então, isso era uma motivação muito grande e, né, já tive vários depoimentos de pessoas que foi por uma informação ali no Instagram, sem contratar um advogado, que tomou uma decisão que, com certeza, mudou aí o destino dela. Legal. E você, doutor Fran? Eu vejo algumas coisas. A primeira é que eu estou ajudando outros advogados. A partir do momento que eu mostro meu conteúdo, que eu mostro que a pessoa tem aquele direito, aquele dever, não necessariamente a pessoa vai me contratar. Não necessariamente ela vai querer contratar o Francisco, mas ela pode querer contratar a Miriane, ela pode querer contratar outro advogado, ela pode contratar outro advogado. Então, para muitos colegas que sentem raiva do que eu estou fazendo, entenda que o que eu estou fazendo pode te ajudar amanhã ou depois. A pessoa não sabia sobre aquilo, ela precisa de um advogado, ela não necessariamente vai me contratar. Outra coisa é bem na linha do que a doutora Miriane falou, as pessoas às vezes elas não sabem alguma coisa simples, alguma coisa que às vezes estão passando ela para trás, ou alguma coisa que ela está perdendo algum dinheiro, ou alguma coisa que ela está perdendo algum direito, algum dever que ela teria que fazer, e ela não sabe, por isso não faz, por isso perde alguma coisa. E ela sabendo disso, ela deixa de perder, ou deixa de acontecer algum problema maior com ela. E eu acho que a terceira coisa, que é muito do que eu sempre pensei para minha rede social, é que eu estou mostrando para os outros que o direito é uma ferramenta interessante, uma ferramenta de mudança de vida na maioria das pessoas. Até tem uma história que eu sempre acabo contando. Eu estava no aeroporto de Porto Alegre, voltando aqui para São Paulo, fui fazer uma palestra em Gramado, eu estava voltando e um rapaz veio falar comigo, olha, você poderia falar com meu filho? Falei, claro, aí ele ligou pro filho dele, a gente fez uma chamada de vídeo ali, falei com o filho dele, tal, coisa de 1 minuto, desligou e ele veio falar comigo, nossa, meu filho é muito seu fã, tal, começou a contar sobre o filho dele, e falou, eu e minha esposa somos arquitetos. E desde os 16 anos, o menino sempre era arquitetura, era isso que ele queria, era algo ligado ao que eu e a mãe dele fazemos. Só que agora ele fez vestibular para direito. E aí na hora ele falou para mim, é por sua causa. Eu não sei se é por minha causa, se é por minha culpa, né? Mas ele foi fazer direito. E muito por conta do que ele assistia lá. E semana passada, na quinta-feira passada, eu estava em Alagoas, no Fórum Nacional da Jovem Advocacia, e alguns advogados, alguns estudantes de direito, falaram, me inspiro em você, por isso que eu estou fazendo direito, por isso que eu estou fazendo direito. E isso, para mim, é o primordial. É o propósito que eu sempre acabo falando. É o propósito, o meu propósito é ensinar direito e fazer com que as pessoas entendam que a nossa profissão, ela não é só profissão, o advogado só quer levar vantagem ou algo desse gênero. A nossa profissão, ela é muito maior do que tudo isso.
Bacana. E você citou estudante de direito, e eu lido com estudante de direito, assim, no meu dia a dia, e eles sempre me perguntam muito: "Mas o mercado não está saturado? Mas eu vou conseguir emprego, e agora?". E eu vejo que nesse meio, como os advogados eles viram a necessidade de criação de conteúdo, eu vejo muitos advogados tentando criar conteúdo e fica um mar de conteúdo, para mim, às vezes, muito genérico. Então, o que vocês acham que pode diferenciar entre o mar de outros advogados que produzem conteúdo também? Qual que pode ser o ponto-chave, a virada de chave para você conseguir se destacar nesse meio? Eu acho que, assim, tem muita gente produzindo conteúdo. Tem, isso tem mesmo. Só que a gente acaba assistindo muita gente porque a gente está nesse meio. Mas a maioria das pessoas não seguem tantos advogados, então elas vão ver um ou outro. Então, primeiro é isso, a pessoa que quer criar conteúdo entenda que tem espaço. Não é necessariamente, tem muita gente fazendo. Não, tem pouca gente fazendo, se você for olhar por um outro lado. É que a gente acaba vindo mais. E a segunda tem um mar de conteúdo genérico que as pessoas acabam só copiando o que outros vão fazendo. Não tem a própria essência dela colocada ali. Eu acho que isso é o primordial. Se a gente faz com verdade, por exemplo, a Miriane vai fazer o conteúdo dela, ela acredita no que ela está fazendo. Ela acredita na defesa dos direitos da mulher. Eu, quando estou fazendo meu conteúdo, eu acredito no que eu estou fazendo. Então, se a gente acredita no que a gente está fazendo, a probabilidade de você conseguir criar um conteúdo que conecte, que atinja aquelas pessoas, é muito maior. Então, não simplesmente faça o conteúdo, porque é isso que eu tenho que fazer, então vou fazer. Não, se você não entender que a criação de conteúdo é um caminho para a sua advocacia, só que entendendo que é isso que eu preciso fazer, só que é isso que eu tenho que fazer, e além disso, é isso que tem que estar revestido sobre mim, eu tenho que entender que criação de conteúdo é necessário, mas também é algo que eu vou colocar a minha paixão mesmo sobre a advocacia. Se você não entender isso, seu conteúdo vai ficar genérico. Seu conteúdo vai ser só mais um. Mas, assim, hoje tem pouca gente fazendo, se você for olhar bem para o mercado que a gente tem, a quantidade de advogados que a gente tem. E você, doutora Miriane, o que você acha? É como eu falei, eu acho que para você se destacar, não ser mais do mesmo, você tem que ter uma causa ou você tem que mostrar que você tá de algum lado. Você só passar uma informação, olha, eu vou falar de previdenciário, que não entendo nada, tá, gente, de previdenciário, mas, ai, meu BPC foi negado, uma pergunta assim. Você pode reformular isso aí, olha, perito me distratou, filho autista, BPC negado, mãe solo. Nossa, isso você conecta com muito mais pessoas. Então você está trazendo uma dor. Então eu acho que é isso, você buscar uma dor, buscar o tal do senso de justiça que o Pedro Coutinho falava muito, o senso de justiça. As pessoas precisam sentir em você um senso de justiça. Para você ser contratado, principalmente, elas têm que entender que você não só sabe o direito, mas que você tem um senso de justiça que você pode defender essa pessoa. E isso, queira ou não, isso é meio nato. Mas claro que tudo na vida você pode adquirir. Mas, primeiro de tudo, você tem que acreditar naquilo que você está falando. Para ser um conteúdo, né, frio, morno, dificilmente vai ter um bom alcance, um bom retorno. Mas é você acreditar numa causa e você saber como comunicar. Né, pegar uma dor e trazer um consolo para essa pessoa. Eu acho isso muito válido, porque realmente as redes sociais são para entreter, mas causar um sentimento nas pessoas é importante. Então, um sentimento de identificação, de dor, de angústia. Então, eu acho que as palavras de vocês somaram muito aqui hoje, porque a gente vê que o direito não é só para quem exerce o direito de fato, mas é para todo cidadão, todo mundo coexiste, desde os bichinhos até a gente, até a natureza. Então, agradeço muito por ter somado aqui hoje. Eu espero que todo o público comece a aplicar essas dicas valiosas. Muito obrigada pela presença dos dois, para mim foi uma honra. Eu que agradeço a presença, agradeço o convite do Jus Brasil, a presença de todos vocês. E se eu posso dar um conselho quem não está no digital ainda, comece, porque ele pode mudar vidas. E o resultado que você pode ter em 3 anos, firme ali no digital, é o resultado que você não alcançaria com 10, 15 anos sem essa ferramenta maravilhosa. Então, comece. E corroborando o que a doutora falou, o digital mudou minha vida drasticamente. Eu até estaria nessa feira aqui buscando soluções tecnológicas dentro da empresa que eu trabalhava, mas eu nunca estaria palestrando aqui, principalmente sobre criação de conteúdo. Então, sim, o digital muda as nossas vidas e mudou em pouco tempo. Se for parar para pensar todo o tempo de carreira que eu tenho, em 2012 eu comecei a advogar, em 2020 eu comecei a criar conteúdo. São 8 anos depois. E hoje, 2025, faz menos tempo que eu comecei a criar conteúdo e já era advogado, e mudou muito mais a minha vida nesses 5 anos que eu crio conteúdo. E agradecer a todo mundo que está presente, agradecer ao Jus Brasil
E dar um conselho também, começa. Se você não começar, ninguém vai começar por você. É isso, anotem aqui as dicas e muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi muito valioso nossa conversa. Muito obrigada.